Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória realmente. Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2015. Mais uma vez a gente está aqui reunidos. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus pela minha vida. Eu glorifico a Deus por esse propósito que está sendo colocado no mês de março. De todos os dias a gente está em oração juntos. Eu glorifico a Deus porque Deus está sustentando todo esse trabalho e Ele vai levar até o final, meus irmãos. Eu mano a mano que tem passado os dias, eu tenho visto como que Deus está trazendo a sua palavra nos nossos corações. E hoje Ele trouxe uma palavra tão bonita. Ontem eu estava arrumando a cozinha da janta e de repente começou a vir essa palavra no meu coração. Começou a vir essa inspiração. E eu me lembro que eu parei ali, eu estava cozinhando ainda. Eu lembro que eu parei tudo, peguei um pedaço de papel, uma caneta, eu comecei a escrever, com medo de perder aquilo que Deus estava trazendo para mim ontem. E eu terminei a noite ontem fechando essa mensagem que Deus trouxe. Porque funciona assim, meu amado, minha amada. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente se dedica, quando a gente se dispõe a buscar a Deus, Deus ele vem ao nosso encontro e Ele começa a nos revelar, né, coisas assim tão profundas no nosso coração. Então, meus amados, eu peço ao Senhor Espírito Santo nessa manhã que possa estar conduzindo essa mensagem. Eu peço a Deus no nome de Jesus que toda retaliação, toda provação, todo tipo de opressão caia agora em nome de Jesus e que nada venha nos impedir de estar fazendo esse trabalho juntos. No nome de Jesus, o Senhor é grande, o Senhor é louvado, o Senhor é glorioso, majestoso e que a gente possa conseguir concluir esse trabalho. Tô tomando um golinho do meu chá. De manhã eu tomo os meus chazinhos. Começa a manhã mais perfumada, porque são chás perfumados. São chás. Hoje o meu chá é folha verde, chá verde com cravo, com açúcar mascavo e com limão. E ele é muito perfumado, ele consegue revigorar muito a garganta da gente. Assim também, essa palavra que Deus está trazendo hoje, ela vai perfumar o nosso dia, ela vai perfumar a nossa semana, ela vai revigorar as nossas forças, porque eu observo que quando a gente busca a Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia, Deus ele vai trazendo revelações, ele vai se abrindo para nós, ok? Assim como um casal, né, que se conhece, se ama, no decorrer da sua relação, eles vão se conhecendo, né? Quando eles estão fazendo a corte, eles vão conversando, eles vão trocando a ideia, eles vão se conhecendo, segredos começam a vir, né? E quando se assusta, às vezes com um olhar, o outro já entende o que o outro quer dizer. Eles entram numa intimidade de conhecimento tão profundo, numa amizade. Isso os casais, né, que crescem da maneira como Deus desejou, como Deus planejou na vida do homem, se casam, são muito felizes. Então, nesse caso aí, eu creio, assim também Deus, ele tem um relacionamento com o seu povo, né? Mano a mano que o seu povo ora, lê a Bíblia, ele começa a trazer. Isso aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava ali arrumando a cozinha, né? Fazendo janta, essas coisas. De repente veio esse estudo, veio essa palavra no meu coração. A ponto que eu corri, peguei uma caneta, peguei uma folha e comecei a escrever, com medo de perder alguma coisa. Porque o Espírito Santo, ele não me esperou se eu terminei de arrumar a cozinha, se eu estava no meu tempo livre. Ele começa a trazer, né? Assim como nós não esperamos para saber se Deus, nesse momento que a gente está falando com Ele, está ocupado, a gente sabe que Deus está sempre trabalhando. A Bíblia fala sobre isso. Mas a gente não está preocupado pensando que Deus está atarefado com uma coisa muito importante nesse momento. Mas a gente pode buscar Deus na hora que a gente quer. E Ele está sempre à disposição. Assim também, né? Nós também temos que estar à disposição. E ontem, quando Ele começou a trazer essa mensagem no meu coração, foi muito rápido, sabe? Foi vindo um texto atrás do outro e eu fui buscando, fui trazendo, fui escrevendo e se formou. Formou-se um novo filho
né, para a gente trabalhar aí hoje essa semana. E a base dessa mensagem que ele trouxe é que ele quer ser conhecido por nós. Ele quer se abrir mais para nós, ele quer trazer mais mensagem com relação a como ele é. Deus, ele quer que nós o conheçamos. Olha como é que Deus é lindo. A gente nesses dias tem ouvido a mensagem da ira de Deus, a gente tem ouvido sobre que o anticristo está vindo, a gente está ouvindo sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sonhos e visões. Mas Deus, ele não perde a sua classe, a sua doçura, o seu zelo com a igreja. Ele continua ao mesmo tempo se revelando a nós como um Deus de amor, como um Deus criador de todas as coisas, um Deus zeloso. Ele continua trazendo instrução para o seu povo. Eu espero, meus irmãos, que essa mensagem possa se desenrolar de modo muito profundo. Amém, meus amados? Olha aqui. Então vamos começar sem muita conversa? A passagem, o título que foi colocado é A Majestade e a Profundidade do Amor de Deus. A palavra majestade, a gente tem que prestar muita atenção em cada palavra que é dita, porque uma palavra, as palavras elas são usadas para expressar coisas, ações, sentimentos, realidades, né? E a palavra majestade, eu não estou olhando no dicionário aqui agora, mas a majestade que a gente sempre tem em mente é de algo glorioso, algo muito, muito fino, refinado, algo muito rico, algo muito complexo, né? Majestade, algo que é superior, né? Então a majestade e a profundidade, o amor de Deus, ele é de uma profundidade que nós humanos, pecadores caídos, não temos como compreender 100%. A Bíblia diz que existem muitos mistérios que o homem ainda não pode entender. Tem coisa que a nós não pode ser revelada, porque no nosso corpo físico, no nosso cérebro, um cérebro que perdeu mais de 90% da sua capacidade intelectual, o cérebro limitado. Deus, ele limitou o homem. Assim como Deus, ele limitou Satanás, Deus também limitou o homem, porque a Bíblia diz que Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Então ele limitou tudo. Por quê? Porque assim, a humanidade como ela tem o suficiente para entender o que precisa entender, para executar o que pode e precisa executar, e para que o plano de Deus ele seja jogado, né, feito, executado de modo muito harmonioso no meio da raça humana. Então vamos entrando mais adentro com relação a essas coisas. Se a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu já falei sobre isso no passado, a imagem de Deus. Por exemplo, se você tem um filho e você vai falar do seu filho para uma pessoa estranha, aí aquela pessoa estranha pergunta: e como que é o seu filho? Você vai descrever o seu filho: ah, meu filho é alto, meu filho tem uma boa estatura, meu filho tem os olhos pretos, tem o cabelo escuro, anelado e blá, 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 blá. Você vai descrever características que vão trazer uma imagem na cabeça da pessoa que perguntou. Então aquela pessoa começa a imaginar a imagem daquela criança. Mas aí imagina que aquela pessoa vai te fazendo pergunta ainda mais profunda: mas com o que ele puxou? Quem que ele parece? Aí você fala: ele é o pai. É o pai escrito. E aquela pessoa conhece muito bem o pai. Imagina que foram companheiros de escola. Então conhecem uma amizade, tudo. Não, tudo pai. Não, até o jeito de falar, você tem que ver. É a mesma coisa. Quer dizer, então mano a mano que você dá as informações, aquela pessoa que nunca viu aquela criança, ela vai fazer uma imagem tão perfeita que ela, se vê aquela criança no meio de outras, ela vai conseguir identificar aquela criança, justo? E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Eu ouvi falar de estudiosos da Bíblia, estudiosos dos textos originais bíblicos, que o judeu, quando ele quer expressar uma coisa de modo afirmativo, ele quer dar
ele quer dar importância a uma expressão, ele repete aquilo. Então toda vez que a gente vê na Bíblia coisas que se repetem, afirmação, fala uma coisa e depois reafirma aquilo novamente, significa que aquilo é para dar ênfase. Quer dizer, quando a gente lê, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, praticamente você está afirmando uma coisa quase que 3 vezes aqui, é porque nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Ah, Ana, mas Deus é espírito. Sim, mas Deus ele veio no mundo através de Jesus Cristo. E era o próprio Deus vivendo entre os homens. Deus ele se fez em espírito, porque ele é espírito, mas Deus também se fez carne. E automaticamente Deus, Jesus Cristo, quando pisou nessa terra, ele era espírito, ele era corpo físico e ele era alma. E ele era esse ser humano, ele era um homem dotado das características humanas. Então, meus amados, quando a Bíblia diz todas essas coisas, a gente entende que nós somos parecidos com Deus. Ah, então por que tem tanta cativeira no mundo? Por que tem tanta gente com a cabeça ruim, etc? Por quê? Isso foi deturpado. Mas isso é uma coisa que a gente, se Deus quiser, a gente vai desenvolver aqui agora. Mas a gente vê, o ser humano ele é criativo, o ser humano ele tem sonhos, o ser humano, por mais que ele é depravado e perdido e até mesmo condenado, ele sempre busca um reino, ele busca um líder, ele busca um objetivo, um ideal de governo, ele tem um vazio dentro dele. O ser humano ele está sempre procurando preencher aquele vazio. Muitos preenchem com o mal e vão para o mal, mas muitos preenchem com Deus e são salvos no final. Então a gente sabe toda essa história, mas a realidade é essa: nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A gente não pode dizer que a raça de Deus é a nossa raça, nós somos dessa raça, dessa espécie, né? E ali a gente entra num detalhe: nunca vimos um animal, uma planta, os oceanos, os astros celestiais se rebelarem contra Deus, uma montanha se rebelar contra Deus. Por quê? Por que nada na natureza, a não ser o ser humano e os anjos, se rebelaram contra Deus? Se a gente lê em Gênesis, capítulo 1, versículo 24, a gente vai ver a resposta. E disse Deus, quando ele estava fazendo toda a criação dentro daqueles 6, 7 dias, tá? Deus disse lá, Gênesis capítulo 1, versículo 24, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então, os animais, eles não têm espírito. A Bíblia diz que são almas viventes. É por isso que quando a gente tem um cachorrinho, a gente vê a doçura daquele cachorrinho, ou então um cachorro agressivo. Porque é alma. A alma é o centro das emoções. É na alma que a gente prova raiva, é na alma que a gente prova alegria, é na alma que a gente prova tristeza. A alma é uma espécie de termômetro entre a carne e o espírito do homem. E a alma ela está diretamente ligada ao espírito, no caso do ser humano. Mas os animais, a Bíblia diz que todas as coisas criadas louvam a Deus. Então dá-se a entender que a alma dos seres viventes na terra, de algum modo, conseguem reconhecer o espírito presente de Deus. E eles então louvam a Deus, eles temem a Deus. De algum modo, Deus ele tem um mistério, e entra na categoria dos mistérios que eu citei no início, né? Existe um mistério nessas criações, de modo que eles entendem, eles reconhecem a existência de Deus. Tanto é que Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Se não tivesse uma ligação ali entre aquele animal e Deus talvez não poderia usar aquela mula, apesar que Deus faz o que Ele quer, mas Deus ele é muito organizado em tudo que faz. Deus ele tem uma harmonia, uma coligação entre as coisas, tá? Então é um mistério, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 24, que são almas viventes.
e nenhuma delas se rebelam contra Deus. Só os anjos, que a gente vê a história lá da queda de Satanás e um terço dos seus anjos, e os homens. Deus, ele é amor e deseja viver entre o seu povo. Quando a gente converte, quando a gente começa, a nossa estrada com Deus, a gente escuta isso. Que Deus é amor, Deus é amor, Deus é o amor. E aí tantos pastores estudam isso, que o desejo do coração de Deus é habitar no meio dos homens. E uma dessas provas a gente vê lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16, que diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. A base de Deus é o amor, porque a Bíblia, ela traduz a pessoa de Deus na sua força maior como amor. Então, a pessoa de Deus em si é o amor em pessoa. Não sei se deu para se entender, mas é isso, né? E ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 diz: ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Aleluia, nós estamos falando aqui de paciência. Vamos continuando. Por isso, creio que quando Deus criou os homens, e penso também os anjos, ele sabia o risco que estava sendo corrido ao criar seres que poderiam se rebelar contra a sua vontade, sua soberana vontade, pois homens e anjos têm espírito, e assim somos eternos em nosso ser espiritual. Meus irmãos, pois ambos são chamados filhos de Deus. Os anjos na Bíblia também são chamados filhos de Deus. Eles não são chamados à imagem e à semelhança de Deus, mas eles são chamados filhos de Deus. E o ser humano, em Gênesis 27, nós somos imagem e semelhança de Deus e somos filhos de Deus. Então, olha lá, em Efésios, capítulo 5, versículo 1, fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e aí nasceram os nefilins. Mais tarde a Bíblia deixa claro, que nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, os nefilins. Então a gente não está falando aqui de uma raça humana, Esses filhos de Deus são aqueles anjos que cobiçaram as filhas dos homens. Por quê? Porque eles cobiçaram as mulheres. E as mulheres nasceram de quê? Da união sexual entre um outro homem e uma outra mulher. E nasceram puros como filhos de homens. Então é a prova que os anjos e que o ser humano são chamados filhos de Deus. E aqui eu estou dizendo isso, Ele sabia o risco que estava sendo corrido, tá? Olha só para vocês verem. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, ele já sabia todas as coisas. A Bíblia afirma que Deus já sabe a história do fim já desde o início. E ele já escreve isso aí. Ele escreve o fim de todas as coisas desde o início. Porque Deus, ele já sabia todas as coisas. Então você fala, então Deus, ele foi mal quando ele escreveu a desgraça do pecado, da queda de Satanás, ele permitiu todas essas coisas. Como que Deus poderia, já sabendo tudo isso, fazer assim mesmo, executar esse plano? Eu creio que Deus, ele prova o ser humano, ele prova as suas criaturas mais íntimas, ok? E isso a gente vai ver lá na frente, tá? Olha só para você ver. E mais, o homem ainda é chamado filho de Deus, mas o próprio Deus, ao criar, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente já leu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Agora, podemos entender que o temor, espera um pouquinho. Eu estou falando aqui o seguinte: quando Deus criou os homens e os anjos, como os criou, Deus, ele criou e correu um risco. Ele já sabia no que ia dar. Como que essas criaturas criadas por ele, chamados filhos, iriam, no decorrer da sua evolução, se tornar
se tornariam parte rebeldes e a outra parte o amaria. E Deus assim mesmo decidiu correr o risco. Por quê? E aqui a gente começa a ver, olha, agora podemos entender que o temor e o tremor a Deus não são suficientes para garantir uma vida de harmonia para com Ele. Por que eu estou falando isso? Pois a Bíblia nos mostra que até os demônios, que já são os anjos caídos, como muitos dizem, temem e tremem, porém isso não os impede de se rebelar contra Deus e de odiá-lo. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que os demônios, que Satanás, eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Deus. Eu imagino que eles odeiam a Deus porque eles não conseguiram ser como Deus. Talvez eles odeiam a Deus pela inveja de saber que eles nunca iriam conseguir vencer a Deus. E uma vez que eles já fizeram toda a rebelião contra Deus e eles sabem que o destino deles é a condenação eterna, eles não têm mais nada a perder. Eles sabem que o tempo que resta é curto. Então eles têm feito do tempo que resta afronta sem fim a Deus. Como uma espécie de expressão do ódio, né? Você vê quando duas pessoas se odeiam, elas querem se afrontar. Elas fazem despeito uma com a outra, elas atacam uma a outra. O desejo mais profundo do coração delas é que a outra morra, que aconteça um acidente, que ela adoeça, que dê tudo errado na vida dela. E toda vez que algo der errado, elas regozijam em joia, em alegria, porque estão vendo o mal do próximo. E se a gente joga isso na proporção do nível espiritual dos demônios, é isso que eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Deus. E o fato deles temerem e tremerem diante do poder de Deus não significa que é uma força que freia o ódio que eles têm para Deus. Quer dizer, o espírito ou o coração dos demônios, não sei se a gente pode chamar assim, está num processo irreversível. Eles não vão amar a Deus. E eles têm temor a Deus, porque eles sabem com quem que eles estão lidando. E eles tremem porque eles sabem a força da mão de Deus, o peso que é se rebelar contra Deus. O peso que é simplesmente estar fora da presença eterna de Deus. Mas isso não os impede de continuar a afrontar e fazer tudo o que eles podem para ferir o coração de Deus. Tiago 2:19 diz: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. É onde a Bíblia nos dá essa afirmação, que os demônios eles temem e tremem a Deus. Sim, pois seres que o conheceram profundamente, a gente sabe da história na Bíblia, eles viviam no céu. Satanás, ele era o líder, né, dos louvores no céu. Ele servia a Deus. E em todos os seus caminhos ele andou perfeitamente, até o dia que se encontrou no coração dele a cobiça, né? O ciúme, a inveja, a vontade de ser como Deus, porque ele sabia que nem poderia ser mais, mas Deus é o máximo, Deus é o tudo, e ele queria ser como Deus. Então se achou no coração de Satanás esse sentimento. Tá? Então, pois seres que o conheceram profundamente, que contemplaram os céus, se rebelariam e estariam sempre a afrontá-lo? Como que esses seres ainda continuariam? Né? E aqui eu reafirmo aquilo que eu já disse, porque não amam a Deus. No capítulo de João, capítulo 5, João 5,42, ele fala sempre dos homens, mas a gente pode entender que provavelmente serve também para os demônios, ó. Mas bem vos conheço que não tende em vós o amor de Deus. O amor de Deus. Se um ser não tem nele mesmo o amor de Deus, não no sentido que Deus não te ama, mas que você não ama a Deus, não tem no seu coração esse amor, você não ama a Deus. Conclui-se então que se trata de ódio contra amor, verso amor, luz verso trevas. E é isso que a Bíblia descreve em todas as suas páginas, que é uma luta, é um combate do bem contra o mal. É o espírito do mal militando contra o espírito de Deus, contra o espírito de amor de Deus, ainda que não tem como guerrear contra Deus.
Porque Deus ele vai restaurar todas as coisas. Por mais que existam perdas em toda a humanidade, Deus ele vai restaurar o seu povo um dia. A Bíblia diz que ele vai enxugar toda lágrima, que não vai ter mais sol abrasador que os queime, né? E eles vão receber a paz de Deus, a alegria de Deus, as recompensas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então Deus ele vai restaurar todas as coisas. Então quer dizer, esse momento que está acontecendo na vida de cada ser humano é um momento temporâneo, passageiro. É um momento, aquele momento. E a gente vai entender, quem sabe por que Deus está permitindo tudo isso. Satanás desejou ser como Deus e convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. O amor no seu coração não era para Deus, mas para ele mesmo, para si mesmo. E Deus é amor, e ele executou o seu plano de salvação através de seu Filho Jesus, que o ama de todo o seu coração. E Cristo é a primícia de muitos de seus filhos. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 20. E agora eu quero ler essa passagem com vocês. 1 Pedro 15, 20. 1 Pedro 15, 20. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, que é o apóstolo Pedro falando, tá, com os seus, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Então Pedro, antes de partir, ele começou a deixar essas palavras. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra, glória e parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Deus é amor e ele executou o seu plano de salvação através de seu Filho Jesus, que o ama de todo o seu coração. E Cristo é a primícia de muitos filhos. Enfim, Deus criou os anjos, os homens, arriscou seu tesouro mais precioso, que é Jesus Cristo, porque deseja viver um dia em amor eterno com a sua criação por toda a eternidade. Fato é que, quando Satanás se rebelou, ele arrastou com ele 1/3 dos anjos, mas os demais ficaram. E os demais não ficaram por temor e tremor, porque tinham medo da punição severa de Deus, porque tinham medo de perder as suas posições no céu. Mas houve uma separação natural de sentimento. Eles colocaram na balança o que é mais importante para mim. Servir a Deus que eu amo, independente de eu ser ou não como Ele, aquilo que eu recebo de Deus aqui no céu já me preenche. Porque a minha maior alegria é servir a esse Deus que eu amo tanto. Ou eu quero mais, eu quero ser mais, eu quero seguir a Lúcifer, porque ele me prometeu que ele vai ser como Deus e eu vou ser também, e eu vou conseguir receber outras coisas além das quais eu tenho. Quer dizer, houve uma separação ali, né? E aqui na terra também Deus tem deixado com que isso aconteça. Então Deus ele arriscou seu tesouro mais precioso antes que todas as coisas foram feitas. Deus ele já tinha separado o seu Filho Jesus como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lá em Gênesis mesmo a gente já vê Deus falando sobre isso, que ele providenciaria o sacrifício, né, para limpar toda essa coisa, limpar todo esse pecado. Zacarias, capítulo 8, versículo 8 diz: E trá-los
Trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Salmo 68:18 diz, já é Davi profetizando Jesus, olha, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Aleluia, meus irmãos, ele arriscou tudo, Deus ele colocou em jogo tudo. Para quê? Para que um dia ele possa viver no meio, entre nós. Mas a condição de Deus é que nós o amemos de todo o nosso coração, que o adoremos em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24 diz, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Se Deus permitisse, Satanás já teria aniquilado a raça humana, talvez ainda mesmo lá no Éden. Porque Satanás, ele tem tanto ódio de Deus que se ele tivesse a oportunidade, se Deus não tivesse limitado a ele, ele teria aniquilado tudo, meus irmãos. Eu acho que não ia ter tempo nem de nascer o primeiro filho de Adão e Eva, porque ele já ia botar o pé em cima ali mesmo, né? Mas como Deus, ele limitou o inimigo, vamos dizer assim, a gente vê que o mundo tá aí, né? Já há mais de 6 mil anos, quantos anos é? Eu sempre me embrulho, 6, 7 mil anos, mas a gente vê que o mundo está aí caminhando, desde que Deus criou o homem e a mulher, né? E a gente tem visto a maldade crescendo tantas vezes no meio da humanidade. Parte por causa do pecado original e parte pela influência de Satanás, que é cruel, né? Então, Apocalipse 12:12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam, porém, lá na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, principalmente agora nos últimos dias. Quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo, que nesse momento opera na terra, consolando, cuidando da igreja, fazendo com que ela entenda que tá os pecados, convencendo o homem do pecado e consolando a igreja, quando ele ser retirado dessa função, Deus ele vai permitir que o anticristo seja revelado, seja liberado, e eles vão fazer aqui o que eles quiserem. A Bíblia diz que eles vão ter êxito em tudo que eles fizerem, o anticristo. Tudo que ele desejar, ele vai realizar. Então a gente vê que ele vai fazer tudo com muita ira, porque ele resta pouco tempo, e a Bíblia fala disso. Então fala, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, né? Mas, então, se Deus permitisse, ele já teria aniquilado tudo, mas, pra vocês verem só o exemplo das bombas nucleares, a gente sabe quantas nações no mundo elas têm possesso de arma nuclear. E se elas quisessem, né, imagina aí, a gente não tem ideia do que tem escondido pelo mundo afora, mas se Satanás tivesse liberdade para operar, essa terra já tinha sido carbonizada. A gente sabe disso, meus irmãos. Mas Deus, ele limitou isso aí tudo. Olha só, como esse não era o propósito de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, e Deus, ele é bem sucedido em todos os seus propósitos. E quando Deus determinou, aquilo que Deus determinou é que seria. Mas sim, o de nos provar. Basicamente, Deus permite Satanás no meio dos homens para quê? Para nos provar. Permitiu que Satanás descesse à terra, se envolvessem com os homens, seduzindo-os, assim como ele fez com 1/3 dos anjos, provando os nossos corações. João, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12, fala a respeito disso. João não, me perdoem, Jó, o livro de Jó, olha lá o que fala. Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Olha só pra gente ver como é que é bíblico tudo que está sendo dito aqui hoje, hein? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás, né? E aqui tem até uma entrelinhas explicando. Satanás significa acusador. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás:
de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui quem lê a Bíblia conhece a história do amado Jó. Ele perdeu todas as coisas e nunca amaldiçoou a Deus. Aleluia. Então essa é uma prova que Satanás, como acusador, ele foi diante de Deus. E ele foi e falou: tira tudo que ele tem. O Senhor vai ver que ele não vai vir contra ti. E Deus permitiu que Jó passasse pelo fogo, fosse provado espiritualmente. E glória a Deus, Jó venceu, meus irmãos. E nós vamos ter alegria um dia de poder cumprimentar o amado irmão Jó no céu, oferecendo o seu reino como fez com Jesus. Satanás também, ele oferece o reino dele para os homens, né? É um modo também dele tentar. Quando ele viu Jesus ali no deserto, ele falou: se prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos dessa terra. E mostrou para Jesus. E assim ele tem feito com tantos homens nessa terra. E a gente vê, né, os maus desse mundo, os ricos e poderosos, as pessoas mais influentes, as que têm a maior parte da riqueza do mundo nas mãos delas. São pessoas que se prostraram e adoraram a Satanás. E realmente elas receberam dele as riquezas, a glória. Só que elas receberam tudo isso não para elas mesmas, mas para usarem ainda mais em favor do reino das trevas dominando nessa terra. A gente vê isso hoje. Não tem nada que presta, não tem uma lei que funciona, não tem justiça, não tem igualdade social, não tem nada. E para uma pessoa que é um pouquinho inteligente, basta somar 2 e 2 igual a 4, vai entender que não precisa de muito para ter um mundo organizado, um mundo que todo mundo tem direito a tudo. Mas a gente vê a obra do inimigo, né, usando a mão de homens que se prostraram diante dele. E assim dando a cada um de nós a escolha de amar o reino de Deus ou o reino das trevas, ou mesmo o reino deste mundo. Penso que o único livre-arbítrio que existe, isso é tema para uma outra mensagem, mas eu particularmente penso que o único livre-arbítrio que existe é o amor, é o de amar. É a única coisa que os seres criados por Deus têm no coração, e de escolher o que eles vão amar, o que eles vão desejar mais, aquilo que o coração deles mais vai se inclinar a servir, a viver, a querer. Salmo 66, versículo 10, Salmo 66, 10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Porque se você vê uma pessoa, quando ela escolhe uma vida do pecado, o coração dela ama o mundo, ama suas próprias paixões. Deus, a Bíblia diz, eu não vou achar aqui o texto agora, mas a gente sabe. A Bíblia diz que Deus, ele entrega o homem às suas próprias paixões. Satanás, ele foi entregue às suas próprias paixões. Não é que Deus, ele criou o mal. Não é que Deus, ele criou as coisas ruins. Não é que Deus, ele permitiu a maldade porque ele fez toda essa coisa. A Bíblia diz que Deus, ele não tem parte nessas coisas. Mas Deus, ele simplesmente, na sua onisciência profunda, quando ele viu um espírito, porque a gente vê que Satanás, ele era um ser criado em espírito. E a Bíblia diz que nós, quando somos criados, eu vou chegar lá para não passar na frente, mas Deus, ele sopra o espírito
né, do homem no útero da mulher, quando a criança é gerada. Então, Deus ele já conhecia os espíritos. Deus ele conhece os espíritos. A Bíblia fala muito sobre discernimento de espíritos. Tudo isso dá-se a entender que o espírito, ele já tem o seu coração, vamos dizer assim. E é ali que nasce o chamado livre-arbítrio desse amor. O que ele vai amar na eternidade? Porque Deus, meus irmãos, a gente tem que pôr na cabeça que Deus, ele não é um Deus dessa terra. Ele é um Deus de todas as coisas, sim. Mas Deus, a gente vê, por exemplo, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos é como um dia. É um exemplo. Deus, ele criou o universo. Quer dizer, o ser humano, ele não pode viajar da Terra até a galáxia, até o final da nossa galáxia, do nosso sistema solar. Ele vai chegar lá velho, vai chegar morto, são tantos anos para alcançar. Então, assim, as coisas de Deus, elas são numa escala que o homem físico não tem como tocar, não tem como alcançar. A gente mal pode ver, a gente vê as estrelas do céu e os astrônomos já disseram, essas estrelas provavelmente já estão mortas, porque elas explodiram. E a luz daquela explosão chegou aos nossos telescópios tantos bilhões de anos depois, milhões de anos-luz. Então as coisas de Deus, elas não têm condição de serem medidas com as medidas humanas dessa terra. Então Deus, ele é espírito, e é a parte espiritual que vai imperar no reino da eternidade com Deus. No inferno, quem está lá vai estar no futuro, né? A Bíblia diz que ele vai julgar o espírito de Satanás no inferno. Quer dizer, as coisas espirituais que não amam a Deus, elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre que arde por todo sempre. E quem vai ficar com Deus na eternidade vai ter um corpo glorificado. A palavra glória, ela traz honra, ela traz riqueza, ela traz coisas, tesouros. A glória, ela traz a palavra extrema. Quer dizer, os seres espirituais, eles são diversos dos seres físicos. Nós somos limitados, tá? Então, continuando aqui a história, Deus, ele permitiu o ser humano aqui na Terra. Será por quê? Vamos continuar até agora. Até agora a gente entendeu que Deus, ele arriscou muito ao criar esses seres, os demônios que se rebelaram contra ele e aqueles que o amaram, e o ser humano, já sabendo como que cada um dos seus seres criados iria reagir. Mas Deus mesmo assim criou todos eles. Vamos entender isso aí. Por que será que Deus fez tudo isso? E Deus, em sua onisciência e paciência, tem permitido a cada um de seus filhos, seres, escolherem no final realmente qual o verdadeiro amor de suas vidas. Qual realmente é o seu amor? Deuteronômio capítulo 13, versículo 3 diz: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que vos amou. Satanás amou a ideia de ser como Deus. Foi aquilo que o livre-arbítrio dele o levou a viver. E vocês veem, meus irmãos, eu faço uma pequena observação. O ser humano, quando ele ama o mundo, você vê a história de pessoas que morrem sem ser salvas, né? E se a gente começa a estudar a história de vida daquela pessoa, a gente vê que ela se perdeu mesmo. Basta pegar um exemplo de alguém que fez pacto com o inimigo e viveu a vida inteira servindo. E tem pessoas que são satânicas, meus irmãos, não tem jeito. Tem gente que ama aquilo ali e blasfema contra Deus, e Deus é... Enfim, a gente tem esses exemplos, a gente vê muito sobre isso. Não é que a gente quer julgar pessoa A ou pessoa B, mas a gente vê claramente, né? Principalmente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue discernir as pessoas pelos seus atos, pelos seus frutos. A Bíblia diz, é pelo fruto que o homem dá, ali se conhece o seu coração. Então a gente vê, então, quando a pessoa, ela ama o mundo, ela diz que ela tem livre-arbítrio. Eu posso beber, eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso fazer tudo, eu posso A, eu posso B. Sim, mas realmente ela acha que ela é livre, ela acha que ela tem livre-arbítrio, mas ela está presa
no seu pecado, porque a Bíblia diz isso. Que Jesus, ele livrou os cativos do cativeiro. Jesus, ele disse que ele veio para libertar os cativos. Porque tem gente que está vivendo no pecado, mas que quando ouve a mensagem, ele passa a amar a Deus e o coração dele deseja a Deus, no seu íntimo. Mas ele não consegue sair do pecado, então o Espírito Santo começa a libertar aquela pessoa. E ele vai libertando, ele vai libertando, ele vai libertando, vai regenerando, vai transformando. E quando a pessoa vê, ela está livre daquele pecado. Então sim, enquanto ela vivia naquele pecado, ela era escrava daquele pecado, ela não conseguia dizer não para o pecado. É um exemplo de masturbação, por exemplo. Quem tem um pecado da masturbação, ela se masturba e depois ela se sente com consciência pesada, ela se sente mal, mas ela precisa fazer aquilo. Por exemplo, quem fuma, ela precisa fumar o cigarro. Depois que ela terminou, que ela gozou o prazer daquele cigarro, vamos dizer assim, ela cai em peso, em consciência pesada. Mas a pessoa que ama o mal, que ama o pecado, a Bíblia diz que a mente dessa pessoa é literalmente cauterizada, então ela não tem aquela consciência pesada. Ela não se sente mal porque pecou. E tem gente que chegou num ponto que não se sente mal. Em vez de se sentir mal com a consciência pesada, ela tem prazer e quer mais. E ela ainda esbuta, ela ainda bota na cara de Deus o dedo e fala: eu sou livre para fazer o que eu quero. E ainda dizem: Deus é amor. Deus, ele não vai punir o homem, não existe inferno, não é assim. E aí começam a inventar desculpas, né, para se consolar. E Deus, quando ele vê que o coração do homem realmente decidiu: eu quero o pecado, eu quero o mundo, eu quero as minhas paixões, Deus, ele sabe, ele conhece os nossos corações, ele sabe a linha que separa o coração realmente concentrado no mundo do coração que quer a Deus, mas ainda está caído. Então, ele sabendo isso, chega um momento que se ultrapassa aquela linha, que Deus, ele abandona aquela pessoa. É por isso que a gente vê, meus irmãos, muita gente que se suicida. É por isso que a gente vê muita gente que morre em acidente, aí morre em pecado. A gente vê gente morrendo de doenças gravíssimas e não se arrependem. A gente vê tantas histórias, tem gente morrendo mesmo. A Bíblia diz que o inferno, ele está com a boca arreganhada e ele vai alimentando disso, né? A morte, ela vai matando, o inferno, ele vem comendo, ele vem tragando e é insaciável. Porque o pecado é isso, o pecado, ele leva a isso. As pessoas, elas não têm noção e elas dizem: eu tenho livre-arbítrio, mas elas não conseguem sair do pecado. Uma vez que o coração delas escolheu: eu amo aquilo, nunca mais elas vão conseguir sair daquilo. Elas podem dizer quantas vezes elas quiserem: eu vou sair, eu vou largar o vício do cigarro quando eu quiser, eu vou largar o vício da prostituição, eu vou largar o vício da novela quando eu quiser. Mas elas não conseguem, porque aquilo ali as aprisionou. E é uma doce ilusão achar que são livres. Então o salvo em Cristo, então, ele não tem livre-arbítrio, porque quem tá em Jesus não pode fumar, não pode beber, não pode se masturbar, não pode isso, não pode aquilo, não pode ver tal coisa na televisão. Só que a gente vê aqui o apóstolo, se eu não me engano, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo eu vivo. É algo assim. Quem conhece a passagem me fala melhor. Mas a gente, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês agora, ok? Eu não tenho uma pessoa que está sentada do meu lado aqui, me vigiando, que se eu levantar, pegar um cigarro e fumar, ela vai arrancar o cigarro da minha mão. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu estou na frente de um computador, eu não tenho ninguém na minha casa. Eu posso muito bem entrar num site pornográfico, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai me impedir de fazer qualquer coisa. Eu posso bater boca com alguém agora no meio da rua, eu posso descer não sei aonde, arrumar uma briga com alguém. Ninguém está me impedindo, meus irmãos. Então eu tenho livre-arbítrio, sim. Se eu quiser, eu posso pecar. Só que, então, mas é a consciência pesada. Isso aí te dá a sensação que você não tem livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio é você fazer realmente aquilo que você vai fazer. Não tem nada que te impeça. A diferença de eu pecar, por exemplo, eu vou pegar um cigarro, vou fumar. Eu posso fumar? Posso fumar. Eu vou fumar? Fumo até o final. Depois eu vou ficar com o coração pesado e vou pedir perdão? Depende do que eu quero, sim ou não. Aquilo ali vai ser mais importante do amor que eu tenho por Deus? Quer dizer, o coração da pessoa que ama a Deus, ela vai escolher sempre zelar por ele, por aquele amor. E o cigarro não é importante para mim como o zelo, o amor que eu tenho para Deus.
Entre outros valores que a gente sabe que o cigarro não presta, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas é o discurso do eu vou fazer tal coisa? Sim ou não? Não. E o pecador, ele não pode fazer essa escolha, meus irmãos. O pecador, ele não tem como sair fora, ele não consegue se livrar dos seus vícios. Ele não consegue deixar de falar mal da vida dos outros, ele não consegue deixar de entrar na pornografia, ele não consegue evitar a tal novela, ele não consegue evitar o álcool, a droga, o cigarro, ele não consegue deixar de pensar em pecar. Ele tem prazer naquilo, ele vive na dependência dessas coisas, ele tem a ambição de conseguir o reino na terra, quer dizer, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer algo diverso, eu roubo, eu embrulho. E ele se diz livre, mas não é livre, porque quem é livre, na hora que quer, larga. Eu fumei o cigarro, mas eu fumei ali agora e basta, não significa que eu vou ficar dependente daquilo. É sempre um exemplo, eu não fumo. Graças a Deus eu nunca fumei, nem quando eu não era cristã. Com 14 anos eu experimentei, passei mal, vi que aquilo não era para minha vida, mas nunca mais eu toquei naquilo sendo do mundo. Só para dar uma explicação aqui. É um exemplo mesmo como qualquer outro. Mas cada um de nós, a gente sabe aquilo que nos prendia quando a gente era do mundo, e a partir do momento que o amor no nosso coração por Deus falou mais alto, o próprio Deus, ele nos ajudou a nos livrar das coisas que nos destroem, que nos levam à morte. Basicamente é isso. O homem ama ou seguir conhecer a Deus, e neste processo amá-lo cada vez mais, ou continuar a se envolver com o reino deste mundo e amá-lo cada vez mais. Deus nos amou e é misericordioso. Efésios 1:4-7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, olha aqui, nós estamos falando da eternidade aqui, ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Estamos falando de eternidade. Deus é onisciente, mas seus seres criados não. Então, quem sabe em sua paciência, amor e graça, justiça, ele tem permitido toda a humanidade de nascer, crescer e viver nesta terra, só para que cada um de nós saibamos os nossos verdadeiros desejos de natureza? A gente vê Eclesiastes 3:18 disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Eclesiastes aqui vai continuar a comparar o homem como um animal, que o animal nasce, o animal morre, vai e vira pó, e nós somos iguais no corpo físico. Mas Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz: e te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha só aqui, o réu, o que é um réu? Réu é uma pessoa que tem que se comparecer num tribunal, tem que comparecer num tribunal e ser julgado por um crime. O réu só pode ser julgado, acusado ou liberado mediante a apresentação de fatos, de prova e evidência. E se somos também espírito, e a Bíblia conta que antes de nascermos, Deus já conhecia todos os nossos dias, isso está lá em Salmo 139, versículo 16, fala: os teus olhos, os olhos de Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer, quando nós ainda não éramos formados no nosso corpo, a gente não tinha um corpo, meus irmãos. Os olhos de Deus já contemplaram todos os nossos dias. E Ele simplesmente reescreveu os nossos dias num livro. Não é que Deus inventou uma história.
Deus, ele viu os nossos dias lá no futuro. Então, ele já escreveu aquilo antes que nós mesmos fôssemos formados. Quem sabe vir neste mundo em um corpo não glorificado, mas perecível, como os dos animais, citado lá em Eclesiastes 3,18. Se você continuar a ler, você vai ver, 18 em diante. Nossos dias não passam de 120 anos, e assim, em sua suprema justiça, Deus prova cada uma de suas criaturas. A gente vive no máximo 120 anos. Agora eu quero dizer o seguinte: quando o homem não tinha forma, era espírito, ele ainda não tinha praticado todo o pecado contra Deus. Não sei porquê. É um mistério, é mais uma linha do mistério de Deus. Mas Deus, quem sabe, meus irmãos, ele permitiu os espíritos dos homens que ele criou, que sabe como, que sabe quando, de serem encarnados na terra, simplesmente para fazer a estrada que Deus já sabia. Porque quando o réu vai ser julgado, ele precisa de quê? De fato, de prova, de evidência, de ser provado. É como se Deus ele quisesse permitir o ser humano de viver uma vida nessa terra que ele já viveria, que ele iria simplesmente revelar sua natureza aqui nessa terra, meus irmãos. A Bíblia diz que aquilo que é criado, como é criado, é o que é. A sua espécie, a sua raça, aquilo que nós somos, aquilo vai ser provado pelo fogo. Quer dizer, Deus ainda como que insistisse, né? Como se Deus quisesse insistir com cada um de nós para revelar exatamente na nossa frente, na nossa cara. Eu não vou poder chegar no tribunal lá, diante do trono branco, diante de Deus, no dia que ele for julgar o homem e falar: não, eu não cometi tal coisa. Não, você cometeu, está escrito. E você vai lembrar, realmente, naquele dia, naquela hora, eu pequei. A Bíblia diz que nós seremos julgados, os homens serão julgados, não só pelos seus atos, mas pelas suas intenções. Tem um texto muito profundo, que agora não tem como encontrar, que fala sobre isso. Quando Deus ele abriu os livros e começar a julgar ser humano por ser humano, ele não vai falar só o ato. No dia 10 de janeiro de 2008, você matou o João, uma pistola, arma de fogo. Não, ele vai falar isso, ele vai falar: você matou ele porque no seu coração você invejava ele. No seu coração todos os dias, desde o dia 4 de outubro de 2000, quando conheceu João, você começou a cobiçar tudo que ele tinha, você começou a odiar João, você começou a observar todos os detalhes da vida dele, você viu que ele tinha sorriso de manhã todo dia, ele tinha uma bela esposa, e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, Deus ele vai começar a trazer o podre todo para fora no dia do julgamento do trono branco. Só que ele não poderia, talvez, me perdoem, aqui eu estou entrando realmente numa coisa muito profunda, mas que tem muito sentido de acordo com os textos bíblicos. Talvez, meus irmãos, Deus ele não poderia julgar os espíritos humanos, os homens, se ele não permitisse que os homens provassem para si mesmo, aqui na terra, quem eles eram. Porque nós hoje que somos Cristos, convertidos em Cristo, nós sabemos quem nós somos. Qualquer um de vocês, se a gente perguntar o que você ama mais, a Deus ou o mundo, você vai falar: eu amo a Deus. Mas eu não estou só falando porque é fácil responder, porque a minha vida, os meus frutos, o efeito que gera de tudo que eu faço, se inclina para glorificar a Deus. E essa é a diferença. E nós vamos ter isso registrado para sempre na nossa consciência, lá na eternidade. A gente vai saber exatamente quem que a gente é realmente, em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Só que Deus ele deu um limite. Gênesis 6:3 foi dito: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, Espírito Santo, para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Contenda significa conflituar, discordar, combater. O Espírito Santo de Deus, de certo modo, ele contende com o espírito do homem. E Deus ele falou: isso não vai ser para sempre, eu vou limitar tudo isso. O homem vai passar pela terra, vai ter um período. Naquele período, o meu espírito vai contender com ele, vai combater com ele, até ele ou aceitar e se convencer do pecado ou não. Ou não. Porque tem gente que vê que está errado, mas não aceita. Mesmo assim, ele bate no pé: não, mas eu continuo. É a rebeldia. São os orgulhosos, são os prepotentes, são os arrogantes que a Bíblia diz que Deus detesta. Deus prova cada um
uma de suas criaturas. Ó, Deus prova cada uma de suas criaturas. Tal é o fato que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo-lhe: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele não foi covarde, ele disse, mas ele prova, meus irmãos, a natureza de Deus, porque a Bíblia nos mostra essa. Ele provou Adão e Eva ali. Ele ordenou, ele não disse, não, ele deu uma ordem. E uma ordem dada da boca de Deus é uma ordem dada da boca de Deus. E ali não foi uma ordem vinda no coração, mas foi o próprio Deus físico diante dos olhos de Adão falando: não comerás. E fora ordenar, ele ainda explicou por quê. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele não ia explicar isso para Adão e Eva se ele não conseguisse entender. Provavelmente Adão sabia que a palavra morte significaria uma coisa muito ruim, uma condenação, perecer. Senão Deus, ele iria explicar de outro modo. Provavelmente quando Deus explicou para Adão e Eva e ordenou ele: não devereis comer, ele explicou de modo que Adão e Eva entenderam muito bem a mensagem. Só que se a gente continua lendo a história 2, 16 e 17, a gente continua os versículos seguintes, quando veio Satanás e começou a seduzir a Eva, ela pega o fruto, ela come, aí ela leva ainda para Adão. E Adão pega o fruto e cobiça, deseja e morde. Então ali foi uma provação. Deus, ele permitiu. Deus, ele criou o homem e ele prova, porque quando for para a eternidade, meus irmãos, é uma eternidade na presença de Deus. Não é uma eternidade na presença de nada. A gente vai estar na presença do glorioso Criador de todas as coisas, Deus. Deus é santo, Deus é amor, Deus é sincero. Deus, ele tem tesouros para revelar aos homens que nem olhos viram, nem coração ouviu, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. A glória eterna de Deus, ela é muito grande para o ser humano chegar ali como qualquer coisa. Quem chegar no céu vai ter sido provado e aprovado por Deus, pelo Espírito Santo, que vai ter feito o carimbo, ó, pum, passou. Esse aqui realmente pode viver na eternidade. E aí Deus, ele vai terminar a obra que ele começou, que é dar o corpo glorificado a cada um de nós, que vai ser o selo completo de que finalmente a gente nunca mais vai cair. É como os anjos que estão no céu hoje servem a Deus. Nunca mais vão se rebelar contra Deus. Porque é uma coisa que foi decidida, a sua natureza, o seu coração, o seu objetivo de vida é esse. Ok, pum, fechou, selou. Deus usa muito a palavra selou. A Bíblia diz que quando a gente é salvo, a gente é selado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que de modo algum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Jesus disse. Tem tantas frases que fazem uma espécie de fechamento, uma coisa, porta que fecha não se abre. Porta que Deus fecha não se abre. Do mesmo jeito que os condenados são condenados, os salvos são salvos. Deus tem a sua onisciência em todas as coisas. Porém, Gênesis 3, 22 a 24 diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, conhece o bem e o mal, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Provavelmente, se o homem caído na maldição do pecado, Adão e Eva, já antes de comer o fruto, eles já tiveram um coração que se enfraqueceu, que se inclinou para o pecado, para desobedecer a Deus. Não vamos dizer nem o pecado, mas se inclinou para um desejo seu. Como Satanás desejou ser como Deus, Adão e Eva ali, eles desejaram, eles cobiçaram a ideia de comer de um fruto que conheceria o bem e o mal. Tem influência de Satanás? Tem, mas tem também o desejo no coração do homem. Por tudo que o homem recebeu ali no Jardim do Éden, ele ainda não ficou satisfeito, ele quis mais. Não vamos pôr Adão e Eva como inocente, que Satanás é que fez o terror todo. Não, senão Deus não permitiria. Se Adão e Eva não tivessem culpa realmente legítima naquele caso, Deus não permitiria que eles fossem tentados. Porque senão Deus seria injusto.
Mas Deus, ele permitiu que acontecesse assim, porque Deus, ele já sabia o coração de Adão e Eva. Mas Adão e Eva também precisariam ter consciência do coração que eles tinham, do que eles eram capazes de fazer, do que eles fizeram por causa daquela cobiça. Consciência, fato, prova. Vocês lembram lá dos réus? O réu, ele sabe que ele está errado, ou ele sabe que ele está certo. Então, provavelmente, se o homem caído na maldição do pecado comesse também da árvore da vida, seria eterno em sua natureza caída e não morreria da morte da carne. E assim podemos deduzir que se tornaria como os anjos caídos. Você vê que Satanás não tem segunda chance. Os quais em espírito se rebelaram contra Deus e tiveram a sua punição eterna. Jesus não poderia morrer por homens imortais e malditos, mas, como o salário do pecado é a morte, é justo que o homem pecador seja limitado e morra, para que Deus possa revivificar a sua vida, fazendo que ele nasça de novo e perante Jesus Cristo. Deus é amor e só pode oferecer uma eternidade ao seu lado àqueles que o amam de todo o seu coração, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Deus é amor e quer que o conheçamos, que o entendamos, que deu seu Filho Jesus por amor a nós, trazendo-nos a salvação eterna. 1 Pedro 19:20 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia! Todas as coisas já eram conhecidas por Deus. 1 João 4,10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! E você viveu e praticou cada um daqueles dias que eu escrevi naquele livro de plena vontade do seu coração. Você escolheu aquilo que escolheu, você cresceu, desenvolveu e fez tudo o que fez. Agora, no dia que eu for te julgar, caso você seja condenado à morte, né? Você vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Você não vai poder virar e falar: eu não fiz nada disso. Foi escrito uma coisa que eu não fiz? Não, eu fiz. E quando eu trazer para fora os desejos do seu coração, você vai identificar e você vai dizer: realmente, eu pensava aquilo, eu desejava aquilo. Não existe nada que bata de frente que diz que não. E sim, mesmo assim eu dei o meu filho na cruz para você. Quantas vezes veio até você? Porque a Bíblia diz que todo mundo iria receber o evangelho da cruz. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Talvez, meu filho, quantas vezes foram até você e disseram: você está em pecado, você vai morrer. Por que você não se arrepende? Você riu, você não quis aceitar, você não levou a sério aquela mensagem, você continuou pela sua estrada. E quanto mais você caminhava na estrada do pecado, mais você a desejava, mais você a cobiçava, mais ela era importante e grande para você. Então, qual é a sua desculpa de dizer que você tem culpa, que você é uma vítima nas minhas mãos? Por que dizer que eu criei o mal? Se o mal é consequência do desejo do coração do homem. Quer dizer, é como se a terra, meus irmãos, fosse um celeiro, onde Deus cultivou o ser humano, dando a ele a chance dele provar para ele mesmo aquilo que ele é. Dá para entender? Deus, na sua profundidade, quem sabe, ele permite o ser humano viver nessa terra para provar para ele mesmo a sua própria natureza. Eu estou convencida disso. Eu vou dizer por quê. Porque hoje, depois de 35 anos de vida, eu lembro muitas coisas do meu passado, desde a minha infância, e eu consigo também lembrar como que Deus mudou a minha vida, como que Deus operou no meu viver. E hoje, quando eu começo a lembrar de onde que Deus me tirou dos meus pecados, ou muito ou pouco, ou grandes ou pequenos, ou terríveis ou não tanto, sabe como eu coloco-me a chorar, meus irmãos, e como que eu vejo a doçura, o amor de Deus, a paciência que Ele teve comigo e ainda tem.
E hoje, quando eu vejo no ponto que Ele me colocou, a condição que Ele me colocou, o meu coração, ele enche de tanta alegria, porque eu vejo como que Ele é lindo, sabe? E isso é uma experiência que não tem pregação que possa explicar para vocês. É só quem vive o amor de Deus, é só quem recebe a consciência que Deus nos traz, é que pode dizer, realmente, Deus é amor. Deus, Ele me amou. Deus, Ele me restaurou. Deus, Ele me trouxe a vida e me trouxe uma oportunidade linda de viver com Ele por toda a eternidade. E assim, meus amados, eu não tenho mais o que dizer. Eu espero que essa mensagem seja útil, seja profunda no coração de vocês. Eu sei que tem muita gente que no fundo ainda tem alguma birra com Deus, porque talvez está vivendo uma vida de problemas, talvez está vivendo uma vida que segundo você é injusta e a culpa é de Deus. E se a gente para analisar todos esses dias que a gente está orando, que a gente está refletindo as coisas de Deus, a gente vê que Deus, Ele está falando sempre a mesma coisa. Ele está mostrando o nosso pecado, Ele está mostrando a sua santidade, Ele quer comunhão conosco, Ele quer se revelar para nós. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus justo, Ele não criou o mal, Ele criou o bem, Ele deu Jesus. Não tem mais como, sabe? Quer dizer, não tem mais como, isso aí eu não posso dizer, porque a gente não sabe como Deus, na sua infinita, forma de ser, Ele pode se comunicar conosco, mas a gente vê o quanto que Deus, no seu amor infinito, Ele tem dado como que uma explicação para o seu povo sobre Ele mesmo. É claro que aquilo que Ele tem para nos revelar, a profundidade de tudo isso que a gente estuda na Terra sobre Ele, é ainda muito maior do que a que a gente pode compreender. Mas aí entra um outro argumento, a fé. Se você crê em Deus, você de olhos fechados, você é manso e humilde de coração, eu coloquei essa mensagem, se eu não me engano, você não questiona a Deus. A gente sabe da nossa limitação, então eu entendo, eu sou limitado. Se eu sou limitado, eu tenho que acreditar que Deus, na sua justiça, Ele faz o que é justo. E tudo que eu estou vendo, ainda que me pareça injusto, está sob o controle do justo, poderoso e soberano Deus. A criança, quando você fala para ela, olha filho, isso você não pode fazer. A criança, se ela é uma criança humilde, ela não vai questionar, ela obedece e basta. Ela não entende por que ela não pode fazer tal coisa, mas ela te obedece. E um dia ela vai entender por que você disse não para ela. Mas se a criança é rebelde, ela vai bater de frente, ela vai querer fazer e ela vai se machucar. Mas a gente como pai, a gente quando fala não para o filho, a gente sabe a consequência, o porquê que ele não pode fazer em todos os sentidos. Você não tem mentalidade para entender o porquê. Você não sabe fazer. O que você for fazer ali de desobediente vai dar errado, vai ter uma consequência trágica. Então nós como pai, olha para você ver como é que Deus, Ele é maravilhoso e todas as coisas, elas expressam a glória de Deus, elas refletem a glória de Deus. E tudo que está na terra é sombra daquilo que está lá no céu. Inclusive no inferno, meus irmãos. O pecado é sombra daquilo que vai ser a condenação eterna. É um ensaio, meus irmãos, para a eternidade. Então, Deus, Ele criou o pai e a mãe e criou os filhos. Você como pai, você tem a sua mentalidade, a sua maturidade, você tem os seus princípios para crescer o seu filho. E você, quando você é uma pessoa madura, você tem consciência do sim e do não que você dá para o seu filho. Às vezes, o seu filho não, mas você sim. Assim é Deus para com cada um de nós. E mano a mano que seu filho cresce, ele entende aquilo que ele pode entender. Assim é Deus para conosco. Hoje Deus, Ele está dando uma mensagem muito mais profunda que Ele não poderia dar para nós, talvez, há 4 anos atrás. Talvez essa mensagem que está sendo traga aqui hoje, talvez ela não poderia ser entregue há 3 meses atrás. O que é que eu sei? Quer dizer, Deus, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta e Ele se revela para nós no decorrer da nossa vida, do nosso crescimento. Quanto mais o seu coração se convence que Ele ama a Deus, e Deus sabe disso, mais Ele se dá para nós em amor. E esse amor que Ele dá é inclusive de abrir o coração dEle para nós, revelando a sua natureza para nós. Eu amo tanto esse Deus, meus irmãos. Eu amo realmente de todo o meu coração. E eu poderia continuar aqui ainda com essa mensagem. Eu já falei isso para vocês em vídeos passados, que uma coisa puxa a outra.
E Deus, quando Ele dá tanto. A gente tem aqui tanto para ir falando, né? Deus é vida e a vida ela cresce, né? Ela não para. Assim é Deus quando Ele se manifesta nas mensagens. Mas eu só paro aqui agora porque realmente está tarde para mim e a mensagem está longa e eu acredito que Deus ele já deu aquilo que Ele tinha que dar. Eu fecho essa mensagem agradecendo a Ele pela santidade, pelo amor que Ele tem para conosco. Eu quero pedir aos irmãos nesse momento, me perdoem esse pedido, mas eu peço a vocês que orem pela minha vida. Eu estou correndo alguns problemas aqui, não problema sério, mas eu estou vendo o inimigo tem se levantado contra a minha vida e ele está rodando para querer brigar, para querer sujar as minhas vestes. E ontem eu consegui vencer e hoje agora o telefone vocês viram que tocou. Isso aí é o inimigo que está se levantando também já para vir vomitando em cima de mim as injustiças, coisas erradas que eu não julgo certas e eu tenho que ficar engolindo e eu preciso ser mansa. Então eu peço à igreja que esteja realmente orando pela minha vida para que Deus me dê sabedoria, me dê mansidão, me dê realmente muito discernimento nas palavras. E são coisas, é o tipo do problema que você não tem como sair fora. Você não tem como escapar de certas coisas, ok? E eu tô passando por isso hoje. Eu consegui adiar para a parte da tarde esse problema. Mas eu peço aos irmãos, meus amados, orem pela minha vida. Orem pela minha vida, porque quando a gente está fazendo a obra de Deus, quando a gente ama a Deus, o inimigo ele faz de tudo para te rodear, para te manchar, para te derrubar. Eu não quero estar aqui entrando em detalhes do problema, mas é uma pessoa que, infelizmente, ela tem um coração muito complicado. E ela se complica sozinha na vida dela. E chega um ponto que ela está tão intoxicada da ruindade, da maldade, do falar demais, do intriga, que ela começa a externar isso e onde bate, pega. Então, eu peço aos irmãos realmente que estejam em oração. Eu estou pedindo de todo o meu coração, eu preciso da intercessão da igreja também em favor da minha vida. Eu gostaria também de pedir que vocês orassem pelo pastor Sebastião Aragão. Ele agora tem que fazer uma visita médica, ele está com uma ameaça de uma doença, acho que de câncer. E ele também tem pedido à igreja que ore por ele. É um homem de Deus, é uma pessoa maravilhosa que realmente me ajudou tanto a crescer com os estudos que ele tem colocado na internet. É uma pessoa que quando eu posso, eu entro em contato com ele, ele me responde. É um pastor, ele é um pastor muito qualificado. E a gente vê que os pastores, eles para responder a gente aqui na internet, a gente faz fatiga que eles são sempre tão ocupados, né? Então orem por esse pastor, ele tem pedido muita oração, ele precisa disso, ele também tem feito essa obra, ele tem pregado a vinda de Jesus, ele tem pregado a igreja para se arrepender, é um irmão. Então é isso, meus irmãos, hoje eu vou deixando essa mensagem assim, cheguei no meu ponto que eu concluí aquilo que Deus queria que eu fizesse no dia de hoje. Eu vos deixo a santa paz do Senhor Jesus e eu peço a Deus que esteja realmente cuidando de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe a cada um. Amém, amém e amém.